Lembrando que não era quem não participasse das primeiras quatro festas não poderia participar das três últimas, né? A gente sabe que figurativamente a, a Páscoa, né, as quatro primeiras festas é necessário que aconteça na vida da gente para que depois as três últimas também, para que eu possa exercer as últimas três, né? Ela, né? Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, ele morreu na cruz por mim, né? Ele é o pão asmo, ele, né? Isso é como se eu tivesse deixado o pecado, tanto que pão asmo, né? Deus determina para que e diz que para você lembrar que com pressa, né? Eu te tirei do Egito, né? E que também que Jesus é a nossa primícia, né? Se ele não for, né, a minha primícia, se Jesus não, eu dizendo isso aplicando para a vida pessoal de cada um de nós, né? As festas, né? Se eu não, se Jesus não for o primeiro, se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, né? Também não vai adiantar nada. E se não vai haver um derramamento de poder, né, sobre a minha vida, no caso, para eu me transformar nas duas testemunhas, para eu tocar trombeta dizendo que o noivo está chegando. Amém? Amém. Vai lá, irmão Luciano. Irmão Alex, perdão. Amém. Perfeito, concordo plenamente com os irmãos. Então, assim, irmãos, eu estava falando a respeito dessa questão do sono, né, e que isso tem a ver com as festas. E só mais um versículo que eu queria citar, que é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 1, porque é interessante ali, porque Paulo vai falar que todo aquele que não conhecer os tempos determinados, esse vai estar dormindo e quando Jesus voltar, ele pode ser pego de surpresa como ladrão da noite. Esse é um texto muito interessante. Ele diz assim, porque acerca dos tempos e das épocas, né, a palavra tempos ali, mais uma vez, aponta para a palavra kairos, né? Ali tem cronos e kairos, né? Então ele fala acerca dos tempos e das épocas ou das estações, eu não tenho-vos necessidade de vos falar, porque vocês já estão inteirados, né? Estão inteirados claramente a respeito disso, porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, né? Aí ele diz, mas vocês não são da noite, vocês são do dia, então vocês não são da noite para que não estejam dormindo. Então vejam, irmãos, o Paulo está falando, olha, acerca dos tempos determinados, ou seja, acerca das festas, eu não preciso vos dizer mais algo aqui, porque eu já tenho ensinado isso para vocês, para a igreja de Tessalônica, muito bem, ao ponto que vocês já estão inteirados com clareza acerca desse assunto. Irmãos, a igreja, né, primitiva conhecia as festas, e Paulo está falando isso, e ele diz, mais uma vez, que o fato deles conhecerem as festas da igreja de Tessalônica fazia com que Jesus, quando viesse no dia do Senhor, eles não seriam pegos de surpresa como ladrão da noite, porque Irmão eles não Alex, eram da noite, mas eles eram do dia. irmão Então, Alex, sim, só um acréscimo rapidinho aí, dentro do que o claro. irmão está falando mesmo. É um minutinho só. Eu acho que a sequência do verso, o irmão me corrige se eu estou enganado. O anticristo vai ser manifestado dentro do tempo oportuno. Não é a sequência que o irmão está lendo aí? Pode prosseguir. Eu estou citando de cabeça, né? Eu acredito que é a Uhum. sequência. Vai lá. Então, o que eu estou querendo dizer com esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1, eu estou trazendo aqui para os irmãos essa questão, mais uma vez, mostrando para os irmãos que Paulo está dizendo, olha, o fato de vocês conhecerem já os tempos determinados, ou seja, as festas, vocês não vão ser pegos de surpresa quanto à questão do dia do Senhor, porque quando o dia do Senhor acontecer, né, ele virá como ladrão da noite, mas vocês, porque vocês são do dia e não da noite, vocês não estão dormindo. Então, quem está dormindo, quando o Senhor voltar, ele não vai conhecer os tempos determinados, ele não conhece as festas, ele não conhece esse assunto.
Então ele precisa das duas testemunhas para despertá-los. E pela misericórdia do Senhor, irmãos, pela graça que o nosso Deus é maravilhoso, ele preparou duas testemunhas justamente para despertar o espírito do povo. Interessante, irmãos, que o livro de Esdras, por exemplo, começa dizendo que Deus desperta o espírito de Ciro para ele poder fazer o decreto. Capítulo 1 de Esdras, versículo 1 diz isso. Depois, a Bíblia diz também que o Senhor, por meio das duas testemunhas, Ageu e Zacarias, depois do período de interrupção da obra, porque a obra parou, né? Então não vou entrar nos detalhes porque a obra parou, mas quando as duas testemunhas voltam a ministrar, elas aparecem, e detalhe, é possível se provar por meio dos textos de Esdras e Ageu, que elas ministraram durante 3 anos e meio aproximadamente, do dia 1 do mês sexto, amém? Do segundo ano do rei Dario, ao ano sexto do rei Dario, no primeiro dia do mês de Adar. Então dá um total de 3 anos e meio e alguma coisinha a mais. Muito aproximado de 3 anos e meio, o que está ligado, né, com os 1260 dias das duas testemunhas que aparecem lá no Apocalipse capítulo 11. Então, não é uma coisa que a gente está tirando da cabeça, não é? Então, irmãos, só voltando aqui, então, Ageu e Zacarias profetiza, e a Bíblia diz que quando Ageu vai profetizar, o Senhor, por meio da boca de Ageu, desperta o espírito de Zorobabel, de Josué, né, o sumo sacerdote, Zorobabel, o governador, de Josué, o sumo sacerdote, e do remanescente de todo o povo. Ele desperta o espírito de todos para edificarem a casa de Deus. Então, eles só voltam a edificar quando Deus, por meio das duas testemunhas, desperta o espírito dos edificadores. E aí o detalhe é que, quando Ageu fala sobre isso, ele diz que para que eles pudessem despertar, eles precisavam entender os tempos determinados, porque olha só, Ageu diz assim diz o Senhor, né, na boca de Ageu, vocês dizem aí que ainda não chegou o tempo, tempos determinados, irmãos, não chegou o tempo de edificar a casa do Senhor, porque a casa do Senhor, ela não é edificada fora dos tempos determinados. E o Senhor está dizendo, vocês acham que não chegou o tempo, porventura chegou o tempo de vocês habitarem nas vossas casas luxuosas, forradas, não é? Aí o Senhor diz assim, analisem os vossos caminhos, né? Parem para pensar nos vossos caminhos, no que aconteceu, né? Reflitam sobre isso. Por quê? Porque quando vocês iam semear, vocês colhiam pouco. Quando vocês comiam, vocês não se fartavam. Quando vocês bebiam, vocês não se saciavam. Quando vocês se vestiam, ninguém se aquecia, né? Ele diz, por quê? Porque ele diz, aí ele faz a pergunta, ele diz, porque a minha casa está em ruína, enquanto vocês estão correndo em direção às vossas casas, né? Aí ele diz, isso tudo, e aí a palavra do Senhor diz que o Senhor inclusive fechou os céus, a Bíblia diz que ele reteve o orvalho para que não produzisse a terra, ele diz que reteve os frutos da terra, secou a vide, secou a oliveira, secou o cereal, secou o azeite, secou tudo. E aí a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que recebiam salário, recebiam num saco furado, e quando traziam para suas casas, diz a Bíblia que o Senhor soprava e dissipava tudo. Aí o Senhor diz, sabe por que eu fiz isso? Porque vocês estão preocupados só com as suas edificações e não com a edificação da minha casa. Então o povo estava dormindo. Aí então, ouvindo eles a palavra do Senhor, diz o texto que eles atentaram para a palavra do Senhor e temeram. Esse é o detalhe interessante. Ao ouvirem a palavra das duas testemunhas, eles atentaram para ela, né, deram ouvidos e temeram a Deus. E aí isso vai linkar a gente com Zacarias, capítulo 6, versículo de número 15. Por quê? Porque são duas testemunhas, Ageu e Zacarias. E Zacarias vai dizer em Zacarias, capítulo de número 6, no verso 15, que nós, os que estamos de longe, né, que é uma expressão que não dá para falar aqui, porque vai tomar tempo, que ela é utilizada pelo apóstolo Paulo para falar sobre os gentios, né?
Nós, gentios que estávamos longe, e que muitos estão ainda longe, quando Cristo ele morre na cruz, ele une as duas casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Israel, nós, gentios, não é? Na cruz, na obra do Calvário ali, ele une os dois em um só corpo, em um só povo, em uma só família, não é? E aí a Bíblia diz, Paulo vai citar isso em Efésios 2, citando Zacarias 6 e outros textos de Isaías, não é? Falando que o Senhor ele promove a paz entre os que estão de perto e os que estão de longe, né? Isso é tremendo. E aí quando Zacarias fala sobre a edificação da casa de Deus ali, detalhe que os que estavam longe não estavam edificando, porque quem estava edificando aquela casa literal ali eram só os da casa de Judá, mas Zacarias visava a edificação verdadeira, espiritual, da qual nós fazemos parte, que Cristo é a principal pedra de esquina. Visando isso, ele diz: olha, os que estão longe, eles poderão ajudar na edificação. Aí ele diz: isso se tão somente atentarem diligentemente às palavras do Senhor e dos profetas, ou seja, para que a gente possa, a gente que está de longe, a gente que é gentil, que vai fazer parte, que estamos fazendo parte desta edificação, irmãos. Para a gente fazer parte dela, a gente precisa atentar diligentemente para a palavra das duas testemunhas, as quais Deus está levantando nesses últimos dias, vai levantar, melhor dizendo, né? Para animar o povo, para despertar o espírito dos edificadores, e nós podemos aqui, o detalhe maravilhoso aqui é que nós, irmãos, podemos fazer parte desta edificação. Nós podemos, nós os gentios que estávamos longe e que Cristo trouxe para perto, nós podemos fazer parte, mas nós temos que atentar com diligência para as palavras dos profetas, porque, conforme diz em 2 Crônicas 20, diz a palavra que se nós crermos no Senhor, nós prosperaremos. Não, se crermos no Senhor, estaremos seguros. E se crermos nos profetas do Senhor, nós prosperaremos. Então, irmãos, é isso. Nós temos que atentar para isso. Agora, quando nós temos aquela velha interpretação de que a igreja vai ser arrebatada antes e que as duas testemunhas é só para quem ficar, é só para Israel, a gente perde todas essas revelações, irmãos. E olha, daria para a gente fazer uma live aqui só mostrando para os irmãos que, de fato, tantos edificadores, não só, porque, detalhe, lá tinha as duas testemunhas e tinha os edificadores. Não só os edificadores dessa verdadeira casa espiritual que Cristo está edificando, da qual nós fazemos parte, não somente podemos nós, todos gentios, participar, porque é uma casa edificada com casa de Judá e casa de Israel, que é judeus e gentios, não só podemos fazer parte como edificadores, mas alguns dentre nós das duas casas poderão fazer parte das duas testemunhas. Esse é o detalhe. Então, nós podemos, irmãos, isso é maravilhoso. Isso, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos ver os apóstolos mostrando isso com clareza. Quando os apóstolos eles vão fazer esses links, não é, com os profetas, a gente precisa estar atento para isso, porque quando os apóstolos citam textos do Velho Testamento, é para a gente ir lá, para a gente conferir, para que a gente possa ter uma amplitude da revelação e a gente possa, sim, identificar as coisas melhor. Então, é isso, irmãos. Nesse ponto, nesse detalhe da primeira fala que eu concluo agora, não sei se vai dar para ter mais falas em outras revelações que o Senhor me deu, mas se não der, a gente deixa para depois. Mas dentro dessa fala que eu trouxe aqui para os irmãos, com todo carinho, com todo respeito, eu queria procurar ser bem, assim, vamos dizer, sistematicamente falando, bem didático, para os irmãos entenderem. Nós estamos diante de uma edificação a qual o Senhor está prestes a concluir, tá? E essa edificação, que é a casa de Deus, ela existe, é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, e ela é formada não só por uma igreja gentílica, ela é formada por judeus e gentios, e essa edificação está parada, amém, irmãos? Ainda que a gente pense que a gente está edificando, quando a gente está edificando com materiais que não são prata, ouro e pedras preciosas, a gente está perdendo tempo. Como, por exemplo, só citando bem rapidinho aqui, quando Paulo fala em 1 Coríntios 11, que o povo que estava ali ceando a ceia do Senhor,
Eles pensavam que estavam ceando a ceia do Senhor, e Paulo diz, não, vocês estão ceando a ceia de vocês, a ceia de vocês mesmos. Essa não é a ceia do Senhor, porque não havia amor ali, não havia carisma, não havia fraternidade, cada um comia a sua ceia, ninguém esperava uns pelos outros. Então, assim também, usando esse mesmo entendimento, nós podemos dizer que tem muitas pessoas pensando que estão edificando, fazendo parte desta edificação, e não estão, porque estão edificando as suas próprias casas, estão fazendo algo no reino de Deus para si mesmo. Líderes que, como eu, né, e os irmãos já dirigiram igreja ou estão dirigindo igreja, que não temem ao Senhor mais, se esfriaram por algum motivo, passaram a fazer da casa do Senhor a sua própria casa e fazem daquilo como se fosse seu, quando é a casa do Senhor. Então, isso não é edificar. Então, para edificarmos a casa do Senhor, tem que ter o modelo de Deus. O Senhor deu o modelo para Moisés, ele deu esse modelo nas Escrituras, está lá em vários textos, a gente teria o maior prazer de falar sobre isso, mas a questão aqui é dizer isso. Nós temos que entender que para fazer parte dessa obra, que vai voltar a ser retificada na sua fase final, por meio das duas testemunhas que vai despertar os últimos edificadores, e eu e você podemos fazer parte desta edificação. Podemos ser tantos edificadores, ou ainda, se quisermos, nós podemos também fazer parte desse exército de 2 em 2 que Isaías fala em Isaías capítulo 21. Ele diz assim, levanta, Atalaia, os olhos, né? Estou parafraseando aqui, levanta os olhos, o que você vê? Aí ele diz, eu vejo um exército, né, de 2 em 2, vindo de 2 em 2, e aí montados a cavalo. Aí ele então diz assim, o Atalaia diz, então, caiu a Babilônia, ou seja, chegou o tempo do fim, chegou o tempo do fim. Quando se vê uma multidão, um exército de 2 em 2, né? Isso significa que aí vem o exército de duas testemunhas espalhadas nos 4 cantos da terra, que vão pregar o evangelho do reino nesses 1260 anos para restaurar o evangelho que está corrompido. Eles vão anunciar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da pacificação, que nós sabemos que não se trata apenas da pacificação entre Deus e os homens, mas a pacificação entre a casa de Judá com a casa de Israel, entre aqueles que estavam perto, casa de Judá, nos dias de Jesus, e aqueles que, como nós, gentios, estávamos longe. E Pedro vai dizer em Atos 3, só um detalhe aqui a mais, é que ainda existem muitos que estão longe. Isso é tremendo, irmãos. Pedro vai falar sobre isso aí. É um outro texto, pode ser falado para uma outra hora, mas Pedro vai falar isso aí. Ele diz, olha, ainda existem muitos que estão longe, dos quais o Senhor vai trazer. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. E para isso a gente precisa conhecer as festas. Porque conhecendo as festas, a gente desperta do sono, o dia do Senhor não nos pega de surpresa, não virá como um ladrão da noite sobre nós. E aí a gente participa dessa obra que o Senhor vai concluir e não tem ninguém que vai impedir ela. Se eu fosse você, eu ficava do lado certo, não ficava do lado contrário, porque ninguém vai impedir essa obra, conforme foi dito aqui. O decreto do rei Dario é este: quando os edificadores voltarem a edificar na fase final, sobre a mensagem das duas testemunhas, ninguém impeça os edificadores sob pena de morte. Ele diz,